Estamos começando mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional e da TV PUC. E agora vamos conversar sobre o trabalho da secretária executiva. E conversaremos para isso com a Ana Maria Martins, que é mestre em administração pela Metodista, especialista em psicopedagogia e licenciada em pedagogia. É coordenadora do curso de bacharelado em secretariado executivo bilíngue da Universidade Metodista. Também coordena o curso de pós-graduação em assessoria gerencial e é diretora de desenvolvimento profissional do Sindicato de Profissionais de Secretariado da região do Grande ABC. E a Luciana Luciani, que é técnica em secretariado, graduada e licenciada em letras, com habilitações em tradutor e intérprete em inglês-português, mestre em letras e pós-graduada em língua portuguesa e literatura. Também tem pós-graduação em marketing e negócios internacionais. Atualmente é professora do curso de graduação em secretariado executivo e de pós-graduação em assessoria executiva da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, FECAP. Eu agradeço a presença de vocês. E poderíamos começar com uma situação engraçada, um fato inusitado, ligado à profissão. Eu acho que, primeiramente, eu quero agradecer o convite de vocês. É um prazer enorme estar aqui e, principalmente, quando nós vamos falar sobre a profissão de secretária, né? Nós costumamos chamar de o profissional de secretariado, uma profissão quase que eminentemente feminina, mas nós temos homens também. E eu vou contar, não chega a ser engraçado, eu acho que tem até uma certa seriedade. Um dos casos, por exemplo, né? Foram vários, vou citar um. A aluna prestou o vestibular, fato verídico, né? A aluna prestou o vestibular, ficou feliz, né, tinha optado pelo secretariado executivo, e quando ela foi dar a notícia a um grupo de colegas, um colega disse: "Ah, você passou no vestibular? Aonde?" "Ah, eu passei, na universidade e tal." "Sim, e que curso que você irá fazer?" "Ah, eu vou fazer o secretariado executivo." E essa pessoa vira para ele e fala assim: "Mas para ser secretária precisa fazer faculdade?" E ela falou: "Sim, eu acho que que todas as profissões precisam de uma qualificação, de uma formação, todas, inclusive de secretária." E ela começou a cursar, e como ela já tinha o inglês intermediário, né, estava investindo em idiomas, ela facilmente ingressou numa das multinacionais da região do ABC, com uma faixa de estágio de R$ 1.700. Estágio, que é de 1.700, 1.800, alguma até 1.900 ou 2.000. Para quem tem dois idiomas, é 2.000 o estágio. E o que aconteceu? E ele optou pela área de ciências econômicas. E ele estava com dificuldade de arrumar estágio. E quando ele arrumou estágio, menos da metade do que ela estava ganhando. E disse que quando eles se encontraram, ela contou isso em sala de aula para nós, quando eles se encontraram, disse que ela perguntou: "E aí, você está gostando do curso? Está indo bem?" "Tá." Aí, quando ela comentou da parte da faixa salarial, ela notou, ela não fez como uma maneira de agredir, ela percebeu que ele, acho que tinha dado uma bola fora, tinha cometido uma gafe de falar isso, né? Porque realmente todas as profissões na qual a gente se dedica, a gente se empenha, a gente faz com amor, que se chama profissionalismo, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser dignificada, né? Você também tem um? Também, né? Também quero agradecer a oportunidade de falar sobre o secretariado. Realmente é uma vantagem, né? É um amor, é uma dedicação ao qual eu tenho dedicado os anos aí da minha vida. E eu acho que assim, a profissão é predominantemente feminina, mas não exclusivamente feminina. E isso gera alguns constrangimentos para os rapazes, né? O ano passado, um grande evento nacional, o maior que nós temos hoje aqui no Brasil, ele é bienal. Então, temos lá os apoiadores. Que é um congresso? Um congresso. Sim. Chama Congresso? Chama Congresso Internacional do Profissional de Secretariado, que é o COINS. Né? Do Sincesp, Do Sincesp, exatamente. Sincesp. Organizado pelo Sincesp. O ano que vem vamos para a 4ª edição. O que passou agora, reunimos 19 estados e 5 países. Né? Então, é bem grandioso. E, como todo grande evento, temos os apoiadores, os expositores, os patrocinadores. E um deles foi sortear um brinde, uma bijuteria que
era né, o alvo, o desejo de muitas secretárias e mulheres ali presentes. Mas o sorteado foi um secretário. Foi um secretário. Então, eu acho que isso, a situação ficou constrangedora na ocasião, mas depois, né, acabou tirando de letra. Exatamente, porque provavelmente não foi a primeira vez que a profissão é tratada somente no feminino, e temos que lembrar que temos secretários também. Também. Né, na profissão. Poucos mais existem. Poucos mais existem, isso mesmo. Minha profissão também é assim, né? Sim. Pedagogia também, temos assim. E há pouco tempo, né, que a parte de pedagogia começou a ter alguns homens. A parte de enfermagem também era quase que só mulheres antigamente. Mesmo curso de letras, né, para formar os professores. Então vivemos um momento onde as mulheres começam a entrar nas áreas tradicionalmente masculinas. Engenharia. E mais difícil, mas os homens estão entrando também nas profissões que eram dominadas mais pelas mulheres. Pelas mulheres. Vamos falar um pouco do trabalho de uma secretária, de um secretário executivo. Talvez podíamos entender um pouco por que executivo nesse nome. Eu entendo que a palavra executivo, né, ele quer dizer ligado a uma gestão, né, de executar, né? E a secretária, ela é executiva porque ela se reporta a um administrador, a um gestor que leva o nome no mundo corporativo de executivo. Então, quando a gente fala da área operacional, que antigamente a gente falava chão de fábrica, né, nas empresas, nós passamos a falar a área operacional e a área administrativa. E na área administrativa nós chamamos os profissionais que têm um cargo de liderança, que é um gestor, que tem gestora também, é óbvio. Nós chamamos de o executivo ou a executiva. E como ela se reporta, ela é uma assessora, ela é uma cogestora, então por isso é que denominamos de secretariado executivo. Ela é uma assessora executiva. E qual é o trabalho de uma secretária, um secretário executivo? Vai depender muito do executivo ou a executiva a qual esse profissional assessora. Então, se você trabalhar assessorar um advogado, seu universo vai estar ali centrado nas atividades jurídicas, né? Se você secretariar um economista, da mesma forma, né? Além da sua rotina administrativa que não vai mudar, você ainda tem que se enquadrar daquele gestor a qual você está secretariando. Um expatriado, por exemplo, né? A rotina é totalmente diferente, porque além de dar o suporte para esse expatriado, ser o conector de informações e pessoas desse executivo na empresa, muitas vezes o profissional de secretariado também é o conector, né, da família desse executivo nos primeiros meses que estão aqui no Brasil. O expatriado é um executivo que vem do país estrangeiro para trabalhar na empresa no Brasil, é isso? Exatamente. Que é comum, né, nos dias de hoje, com a globalização, há algumas décadas, isso se tornou comum aqui no Brasil. Então, nós temos oriundos do Japão, da Alemanha, da Espanha, da Itália. E como elas têm como uma opção assim, primordial o idioma inglês, que é uma linguagem universal, né? Sim. Então, todos esses expatriados, ele não fala, ele é japonês, ele não fala o nosso idioma, mas ele fala inglês. Claro. Então, ela consegue trabalhar e desenvolver um bom serviço a esses profissionais, né? E que assessoria é essa que vocês falam que esse profissional presta para a alta administração, se eu entender? Estar ao lado do poder, né, ou de quem detém o poder, você precisa facilitar a vida desse gestor. Então, a gente sempre fala nos cursos que se você tente sempre levar soluções para facilitar a vida do seu gestor. Se não conseguir, leve ao menos alternativas, mas nunca problemas. Porque isso é a raiz do secretariado, de fato. É facilitar a vida do gestor para que ele faça o trabalho e atuar nos bastidores. É uma profissão em que atua nos bastidores, para que tudo saia da melhor, não perfeito, porque é complicado, mas para que tudo saia da melhor forma possível, para que ele possa fazer a gestão daquela empresa sem se preocupar com alguns pontos que ele sabe que pode delegar para o profissional de secretariado. Vamos dar um exemplo concreto disso? Por isso que mudou até o perfil, né? Por próprias diretrizes curriculares do curso de secretariado, né? Que no passado eles achavam que ela apenas atendia telefone, organizava arquivos e tal. Nas próprias diretrizes do curso, ela é considerada assessora, ela é consultora, empreendedora e
cogestora. Tem algumas pessoas que falam até que é gestora, mas é cogestora. Então, esse perfil acabou exigindo dela uma multifuncionalidade, acabou exigindo dessa profissional que ela seja proativa, exigindo dessa profissional que ela seja também assim comunicativa, ela é uma agente, né, de informação ali. E isso aumentou a faixa salarial dela, acabou enaltecendo, e não na parte de status, mas na parte de competências mesmo, aonde era preparada, e não só as competências que ela adquire o período que ela fica num curso de bacharel, mas depois ela é preparada para ter habilidades para colocar essas competências para funcionar, senão não adianta nada, né? Exatamente. Nós temos uma ex-aluna da FECAP, que atende, né, uma das atividades dela dentro da carreira profissional foi atender um grande político. E aí me pergunta, né, o que fazia, né, essa profissional? Além de ter a formação em secretariado, ela achou que precisava fazer uma assessoria de imprensa. Então, toda essa parte de assessoria, ela coordenava para esse político. Então, quando estourava alguma crise, né, se fosse hoje, né, ela trabalhava muito, porque era quem controlava as agendas, ela que realmente intermediava com a imprensa quem seria atendido, quem não seria, e muitas vezes o speech, o que ele falaria, né, o assunto a ser estudado. Então, essa é a facilidade, né, é facilitar o seu trabalho. É por isso que tem a parte da matriz curricular do curso de secretariado, do bacharel, que tem a língua portuguesa, a língua inglesa e a língua espanhola, mas junto com isso, comunicação empresarial, estratégia de negócios, empreendedorismo, consultoria, técnicas gerais de administração, administração contemporânea, um pouco de contabilidade, um pouco de economia, de logística. Então, é bem diversificado. É um curso que ele tem muita coisa de administração. E eu acho, assim, de uma inteligência muito grande. Por quê? Porque essa matriz construída pelas diretrizes, né, do MEC, ela atende realmente, porque ela se reporta a um profissional da área de administração. Então, ela tem que falar praticamente a mesma linguagem, né? E isso ajuda a profissional. Nos filmes, principalmente americanos, de um tempo atrás, a gente via o administrador, o executivo ou o dono da empresa, com uma secretária ditando uma carta, por exemplo, né? Isso é função ou não existe mais? Não existe. Tanto Como é que chamava aquela? Taquigrafia. Taquigrafia. Tinha uma habilitação em taquigrafia, sim, não tem mais. Eu fui professora de taquigrafia durante muitos anos. Se eu precisasse usar taquigrafia hoje, estaria desempregada. Então, mas porque a tecnologia substituiu a taquigrafia. Mas você sabe que, eu só vou dar uma informação, hoje tem grupos de pesquisa científica que, ao invés de gravar, também gravam, contratam uma taquígrafa para conseguir acompanhar a fala de todas as pessoas entrevistadas. É um detalhe. Mas é pequeno o número, né, Silvio? Claro. Porque no passado isso daí era uma necessidade. Nós não tínhamos recursos da imagem, do som, da tecnologia. E hoje você guarda, você tem facilidade até para arquivar, para a durabilidade desse material, fantástico, né? Mas então, voltando à taquigrafia, voltando à época, ele ditava mesmo, Silvio. Eram ditados e ela, com caderninho de taquigrafia, ela anotava que era uma escrita rápida, depois ela ia fazer não é tradução, porque tradução é de idioma, ela ia transcrever na escrita comum e ela ia datilografar, né? Porque não tínhamos o computador. Agora, a secretária de algumas décadas para cá, ele não dita mais, ela redige. Por isso é que há necessidade dos cursos de secretariado executivo ter, no mínimo, 4 entradas. Lá nós temos curso de 3 anos na Metodista, nós temos os 6 semestres, nós temos a língua portuguesa. Né? E termina com a parte de redação comercial, a redação oficial. Elas têm que ser preparadas, porque hoje as empresas requisitam, contratam as profissionais desde a época já de estágio, para que elas realmente venham a redigir cartas, ofício, requerimento, ata. Então elas têm que ter essa habilidade que as professoras de língua portuguesa fazem e fazem muito bem isso daí. Quer dizer, hoje o chefe fala, escreve uma carta com tal conteúdo e aí a pessoa se vira. Isso. Aliás, ele nem pede, né, Luciana? Ela recebe, quando ela faz a triagem, quando ela começa a fazer a classificação da documentação, e ela percebe, ela simplesmente já responde, já redige e leva apenas para o parecer dele e para ele assinar. Então, vamos concretizar... E nem assinatura, às vezes assinatura eletrônica. Vamos concretizar mais ainda. Atividades. Então, já vimos que ela redige correspondência, mensagens. O que mais?
Organização de viagens, organizações de eventos, cuidar de todo o fluxo de informações. E quando a gente fala cuidar do fluxo de informações, ela acaba sendo a responsável, não é aquele arquivo, aquela coisa enfadonha quando a gente pensa no arquivo. É guardar as informações mesmo, que é um histórico, né, da instituição. Já vi casos de profissionais de secretariado que tinham uma prova na mão para que pudesse ser utilizado num processo trabalhista. Não uma prova, mas um documento que poderia ser utilizado naquele momento, pela guarda de informação da profissão. Mas isso só é possível também com essa visão sistêmica que os cursos dão, né? Então a gente precisa ter uma visão das partes para entender o todo e para compreender aquilo que é importante dentro daquela área que o profissional está atuando, dentro daquela área do seu gestor. Né? Aquele profissional que anotava recados, né? Redigia as cartas e a cereja do bolo servia o café, ele não existe mais há bom tempo já. Infelizmente ainda está no imaginário, num senso comum aí de uma minoria, mas esse profissional não existe mais. Né? O espaço dentro das organizações para o profissional de secretariado é outro, devido à formação e às especializações, né, e todo o contexto da informática e dos próprios downsizing, que deram uma boa entrada e oportunidade para o profissional de secretariado. Atuar. E, Silvio, tem um detalhe também. Hoje, essas profissionais formadas num bacharel em secretariado, com registro, que no passado era a Delegacia Regional do Trabalho, hoje a CRTE, né? SRTE. Então, nós percebemos que elas também, às vezes, substituem o executivo em algum evento, certo? Que hoje elas ocupam cargos na diretoria, na vice-presidência e presidência de empresa. Eu, por exemplo, costumo reunir na época de eventos do Dia da Secretária, trazer alunas egressas, que se formaram lá conosco e que estão atuando no mercado. E tenho levado de presidência, de diretoria, várias. O ano passado nós reunimos 15 moças de diretoria, vice-presidência e presidência, e isso é importante, e quem vem ali para assistir, não só as alunas do curso, nós trazemos também alunas de curso técnico de ETEC da região, porque às vezes elas não têm esse conhecimento. Então, o curso técnico de secretariado é mais simples, o técnico. O tecnólogo já é um pouquinho mais elevado, já vai também, que é uma graduação, né? Agora, o bacharel, ele já é mais elevado, portanto é que o bacharel tem que falar, no mínimo, nas diretrizes, no mínimo, um idioma, a fluência em um idioma. E hoje ele deve ser 2. Porque o nosso idioma não conta, então seria o inglês e o espanhol, bilíngue, né? Só que nas diretrizes, no projeto pedagógico, não existe a palavra bilíngue e trilíngue. É secretariado executivo, nível nacional isso. O bilíngue e trilíngue é uma tática de marketing que as escolas de secretariado utilizam para captação de aluno em vestibular. Claro. Né? E se trabalhar numa empresa francesa, tem que saber o francês, alemã, japonesa, chinesa, italiana, provavelmente também, né? Isso mesmo. E aquela ideia que a secretária cuidava até das questões da vida pessoal do chefe. Isso, no passado... Ainda existe, quer dizer, fazer compras, fazer o canhoto dos cheques, não existe mais? Não, porque também com a tecnologia, com o progresso, esse nosso terceiro milênio, a era da informação, da comunicação, da tecnologia, as coisas ficaram mais fáceis. Tem muita coisa que o executivo, ele mesmo ali, ele manipula, né, na parte tecnológica. Hoje, com o cartão de crédito, tem uma série de fatores que contribuíram. Mas, realmente, no passado, existiam essas tarefas justamente porque ela tinha um perfil diferenciado, né? Sim. Ela não existia. Aliás, Silvia, é bom a gente enfatizar isso, não é, professora? Que a partir de 1985, quando a profissão foi regulamentada, foi no governo Sarney, né, 1985, que ela passou a ter o Código de Ética, que ela passou a ter os sindicatos de classe no Brasil todo, a FENASSEC, a Federação Nacional do Secretário e da Secretária, e estamos lutando para o nosso conselho, está tudo encaminhadinho lá, só falta a aprovação lá em Brasília. Então, ela passou realmente a ter uma outra valorização, e inclusive a universidade, porque nós tínhamos, antes da regulamentação da profissão, apenas os cursos técnicos de secretariado.
Aí que passamos a ter o curso bacharel e o tecnólogo veio depois, né? É mais recente o tecnólogo. Então, eu quando trabalho com meus orientandos, que vêm do ensino médio, não trabalham, quer dizer, de uma classe média, e eu apresento todas as profissões, inclusive, né? Existe um materialzinho da secretária, do secretário executivo. Quando eles pegam na mão, em geral o argumento é por desconhecimento, claro. Uai, por que eu vou fazer secretário se eu posso ir direto para as cabeças, né? Então, vou fazer administração, que eu vou ser o chefe da secretária. E colando aí, qual é o perfil da pessoa que procura um curso de secretariado executivo? Olha, eu acho que varia, e até a Luciana é bom dar o depoimento dela também, mas lá na nossa universidade, eu já estou há 20 anos lá na Universidade Metodista, o perfil vem. E o que a gente gosta muito são as alunas que vêm de curso técnico. Que já da eram secretárias. Sim, elas já vêm com preparo, já fizeram estágio em empresas nacionais e multinacionais. Isso já ajuda muito quando elas ingressam numa universidade. Sim. Mas nós temos muitas formadas em letras, eu tenho no nosso caso lá, já tradutor, formadas que já vão fazer... formadas. E aí elas percebem que elas não querem partir para o magistério. Então, e elas acabam indo para empresas. E para ser reconhecidas, elas precisam ter o registro. E para ter o registro é necessário ter o curso de bacharel em secretariado. Quer dizer, elas têm a língua, mas não têm ainda... Aí, de tradutor e intérprete, de letras, de administração, quando vem, aí eu faço o estudo, como coordenador, eu faço o estudo, análise de currículo, libero algumas disciplinas que ela já cursou, para não precisar repetir ali no curso de secretariado, e acaba fazendo o curso conosco, né? E alunas formadas em 4 anos de administração, tivemos várias já. Porque ela se identificou, então, na empresa, né? E exerceu acabou... funções correlatas, sim, é isso? Sim, e em termos financeiros, viu, Silvio? Olha, uma secretária bilíngue nem se compara com uma professora, rede pública, rede particular de ensino médio e fundamental. O salário é bem mais alto. Bem mais alto. Bom, profissional hoje que atende nível presidência e vice-presidência é acima de 2 dígitos, né? Então essa questão salarial é uma profissão bem remunerada e a oferta de trabalho para o profissional de secretariado também é acima da média, segundo dizem os estudos, e de verdade né, as pesquisas, e de verdade é. Então a oferta é maior, por isso a atração pela profissão, mesmo depois de uma graduação. As pessoas vêm com uma segunda graduação. Mas eu acho que o perfil mesmo, para se dar bem na profissão e para gostar do curso, é o servir. Mas não o servir quando a gente pensa naquele servilismo, é o servir de assessorar, é o servir de realmente de estar ali dentro da coparticipação, da cogestão da empresa. Antigamente a gente via muitas pessoas vindo pelo idioma, a oportunidade de estudar o português, o inglês e o espanhol. Hoje a gente vê alunos vindo para o curso por conta da gestão, né? Então, são formações diferentes, o profissional de secretariado e o administrador. Então, são formações e profissões diferentes, né? Aspirações diferentes. Quer dizer que o mercado, então, mesmo com crise, está favorável? Não existe crise no estágio, não. O estágio, aliás, lá na região, nós estamos inseridos na região do Grande ABC e nós só temos que agradecer. É uma região muito rica, as montadoras estão lá, as multinacionais, então nós temos assim uma quantidade muito grande de estágios. Só para você ter ideia, as formandas desse ano de 2016, eu tenho 52 formandas. Eu não tenho nem 3 que estão sem trabalhar e estagiar, são na verdade 2. As outras todas foram encaminhadas, já algumas efetivas e um grande número de estagiárias. E a nossa vantagem lá na região é que essas que dominam o idioma, essas que realmente fazem um bom estágio, elas são efetivadas. Nós temos tido bastante efetivação lá na região. Então, compensa, né, Silvio, investir. Tanto é que nós criamos um curso, mas a gente chama Educação por Toda a Vida, alguns falam, mas não é, outros falam extensão ou especialização, mas nós criamos já há 8 anos um curso de especialização que se chama o pós-graduação Lato Sensu, que é a assessoria executiva, e que ele é oferecido semestralmente, a entrada é um fluxo contínuo. E nós estamos sempre de 28, 30, chegamos até quase 40 alunas fazendo pós-graduação. E o nosso público... Para se tornarem secretárias melhor executivas. ainda, depois da graduação. E o nosso público tem vindo muito da parte
formadas em outras áreas e não no secretariado executivo. Exatamente. Na pós-graduação. Na pós-graduação. Você também percebe isso? Quer dizer que o mercado está favorável, mesmo Sim. ainda com as dificuldades Sim. que vivemos? Exatamente. Na FECAP, nós já chegamos a ter empresas buscando estagiários e nós não tínhamos um aluno disponível para poder se candidatar ao estágio. Porque também é uma profissão que é regulamentada e às vezes as pessoas esquecem disso. Então, eu fiz tal área, eu acho que é tranquilo, eu acho que eu vou conseguir fazer, vou desenvolver esse trabalho secretarial. Mas não é assim, né? Nós temos uma lei que regulamenta e que dá um registro profissional. Então, ter esse profissional completo, falando o idioma, com perfil de gestão e ainda dentro da lei, não são tantos que tem. Mas só pode trabalhar como secretário executivo quem fez o curso? Não. É, o Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, SRTE, né? CRT, exatamente. Só registra quem realmente for formado para o secretariado executivo, só quem é formado no curso de bacharel, né? Temos 2 níveis na profissão, o técnico, né, reconhecido. O técnico é um profissional de ensino médio com técnico em qualificação secretariado. de ensino médio. Ou o profissional graduado em secretário executivo que vai exercer a profissão de secretário executivo. Então, somente pode exercer a profissão quem tem um desses dois registrado no CRT por uma dessas 2 qualificações de ensino. Que nem o engenheiro tem o registro dele, que nem o médico tem, que nem o administrador no CRA, o contador no CRC, a secretária tem no SRTE. Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.